estamos nós aqui no programa Entrevista, mais uma vez, falando de cultura. Vocês estão vendo aí, ó, à frente de um livro, De Caipira a Universitário. Estão vendo aí, ó, a história do sucesso da música sertaneja, pela editora Matriz, do autor Edivan Antunes. Olha, gente, eu olhei esse livro aqui assim, o que me chamou a atenção a princípio foi o fato dele dar uma pincelada na história da música caipira, desde que nasceu até hoje, né? Eu achei muito legal. E aí, fiquei eu pensando, onde estará Edivan Antunes, que escreveu esse livro, e o que ele tem de história para contar, né? Então, tá aqui o livro, ó. Estão vendo aí? E aí eu fico pensando, o que nós poderíamos perguntar para o Edivan? E aí a Atibaia TV podia falar assim, olha, vocês têm pergunta para fazer para ele? Mas nós fomos além, nós resolvemos trazer o Edivan Antunes, que é o autor deste livro muito legal, para conversar com a gente e contar um pouquinho da experiência dele sobre a música caipira, enfim, o contato dele com a música e o livro. Edivan, obrigado pela presença, vocês, pela oportunidade. Nós estamos muito felizes de ter você aqui, também. Aliás, até orgulhosos, porque um material desse aqui, raro hoje, aí disponível, né, no comércio. Então, Edivan, vamos começar assim, olha, eu estava, conforme eu disse a eles, de caipira a universitário, ou seja, nós começamos lá no início de tudo, a música caipira como começou, a viola veio, e tal, até o universitário, o sertanejo universitário. Então, eu acho que é muito legal a gente dar uma conversada sobre esse assunto. Eu queria primeiro que você falasse da sua experiência. Sim. E depois a gente discorre sobre esse assunto que eu acho muito bacana. Legal. Então, conta pra gente da sua experiência com a música em si e por que o caipira? Da onde veio a história? Ok. Bom, eu trabalho com propaganda há muito tempo, gosto muito da música brasileira. Na minha humilde opinião, acho que a música brasileira ela é a melhor do mundo, sabe? Tanto em termos de, seja MPB, seja o que for, nossos ritmos forró e tudo. Eu acho que o brasileiro ele é muito musical, né? O brasileiro ele tem essa ginga, improvisa. Então eu louvo muito o músico brasileiro e a música brasileira. E o nosso idioma, né? A letra da música, ela tem a poesia também, tem o talento do poeta. Enfim, sempre gostei. E eu queria fazer um novo livro, já havia feito outros livros. Eu falei, vou fazer sobre música, né? E como já existe muita coisa sobre MPB, outros ritmos, eu foquei no sertanejo. Porque eu cresci numa cidade que tocava muita música sertaneja. Você é da onde? De Goiânia. Nossa, embora more em São Paulo há muito tempo. Ali é o lugar. Ali toca muita música sertaneja. E comecei a perguntar para as pessoas, como começou a música sertaneja? Pessoas jovens, todo mundo dizia que era com Tunico e Tinoco. Tá. Então eu percebi que ali tinha uma lacuna. As pessoas não conheciam essa história. E aí comecei a fazer a pesquisa, foram 9 meses, longos 9 meses, lendo, conversando com artistas, entrevistando empresários, compositores, cantores, duplas. E aí eu fui montando esse quebra-cabeça. Eu queria contar essa história, como disse a você antes, com começo, meio e fim, o momento atual. O legal isso, o momento atual até que a gente agora, está vivendo, que é o universitário. Então foi muito legal, foram muitas descobertas históricas, e o público, quem lê o livro, todo mundo que está lendo está gostando bastante, por isso, porque eu vou puxando esse fio, né, passando por todos os momentos importantes desse gênero musical que é conhecido hoje como música sertaneja, sertanejo universitário, e alguns ainda dizem música caipira, mas tudo é a mesma coisa. Para mim tudo é a mesma coisa. O legal, gente, que o livro ele traz fotos lá de trás, sim, né? Fotos históricas. E fotos já de Michel Teló, então fazendo uma geral sobre tudo. Olha, Chitãozinho e Chororó. 1982.
Isso foi quando eles lançaram aquela música Fio de Cabelo, que até para o público saber, ele foi um marco, uma virada, um divisor de águas. Por quê? Porque até então a música sertaneja enfrentava muito preconceito. Sim. Né? As pessoas tocavam música sertaneja, ouviam de manhã, bem cedinho, ou no final do dia. Tanto que os programas de música, que nem na época atrás, um pouquinho para trás, aqui Zebétio, era de manhãzinha e no final da tarde. Isso então, mesmo. A música sertaneja, eu até digo isso no livro, ela vivia numa periferia. Sim. Né? Por quê? Porque o preconceito, isso é música de gente do interior, de gente ignorante. Né? Quando o Chitãozinho e Chororó gravam um Fio de Cabelo, que era do Darcy Rossi e do Marciano, essa música ela vende mais de 1,5 milhão de LPs, que para o gênero era um recorde na época. 1,5 milhão de LPs, quem vende 1,5 milhão de disco hoje? Exatamente. Eles acho que só foram batidos pelo Roberto Carlos na época, que vendia mais. Enfim, então essa música abriu as portas das rádios FMs para o gênero. Então nas cidades, que o Brasil vivia também um processo de migração do interior para as capitais, as pessoas que vinham do campo começaram a se identificar com essa música na cidade, e ela começou a ganhar a rádio FM. E aí abriu um espaço enorme. Que não tinha, né? Antes era só AM. Antes era só AM. Então isso é um fato curioso. E a partir dos anos 80, no final dos anos 80, surge Leandro e Leonardo, que eles foram capazes de criar um fenômeno que é uma espécie de bitomania sertaneja. Aonde eles iam, as pessoas queriam tocar, queriam rasgar a roupa deles. Né? Eles venderam 3,5 milhões de LPs, recorde absoluto. Né? O Pense em Mim, que era uma música muito popular, um sucesso fácil, mas que pegou. Enfim, então o Leandro e o Leonardo ajudaram a derrubar as barreiras que ainda tinham, os preconceitos contra a música sertaneja. A Rede Globo fez especiais com ele. Né? As novelas passaram a falar de temáticas rurais, tudo por causa deles. Por causa deles. Né? Eu acho assim, é importante, gente, a gente saber de onde veio. Tudo tem uma história, né? E, infelizmente, no Brasil, o povo sofre desse problema. Ou não tem material para pesquisa, né? Então, conforme eu disse a você, eu mesmo, que sou nessa área de música caipira, eu sou novinho, estou aprendendo muito. E eu pesquisando, correndo atrás de livros, não tem tantos. Não tem. Né? Então, eu, assim, mais uma vez, para quem curte história, é uma parte da história da nossa música. E assim, tem uma significância enorme, porque afinal de contas é a raiz, né? O homem do campo conta essa história. Uma outra coisa que eu acho muito legal é essa separação que sempre houve, até por um preconceito mesmo, da música caipira e do resto da MPB. Aliás, eu tive um problema na orquestra, quando eu fiz a orquestra de viola aqui de Atibaia. Quando eu fiz coloquei a orquestra para tocar, propus para a orquestra fazer música popular brasileira, porém fora da ambiência caipira, né? A música popular brasileira, como Chico Buarque, como Ivan Lins e tal. Quando eu propus isso, nossa, nós tivemos uma resistência enorme, né? Na verdade, foi uma resistência ao contrário, né? Talvez com a mesma força que foi quando a galera que curte MPB de elite quis fazer alguma coisa na área caipira. Essa resistência existe. E eu sempre disse, gente, música é música. Existe música boa e música ruim. Existe música caipira ruim. Claro. Existe música clássica MPB que é ruim. Rock ruim. Não é? Então, essa diferença que a gente tem que fazer. E para isso, para entender, a gente tem que ler, saber um pouco da história. Exatamente. Pesquisar. Então, eu acho, Ivan, assim, de uma
valia enorme essa tua contribuição. Na verdade, não é com a gente aqui, mas com a contribuição com o Brasil, que você está trazendo a história desde o início até agora, né? E parabéns também, né, para a editora Matrix, que apoiou esse projeto, comprou a ideia e fez. E conta uma outra coisa para mim. Conta para nós, na sua concepção aqui, que está no livro, do caipira ao universitário. Inclusive, gente, olha, eu vou mostrar para vocês de novo, que eu achei interessantíssima a concepção da capa. Tem aqui, ó, uma viola e ao lado uma guitarra. Estão vendo aqui? Né? Que é justamente essa mudança. Conta para a gente disso um pouquinho. Sim, música caipira, na verdade, antes de falar de música caipira, a gente tem que falar da formação do caipira, né? Esse nome vem de um termo indígena que o índio, ele quando via um bandeirante, um homem branco entrando interior adentro, ele chamava esse homem de capira. Capira era cortador de mato, porque ele vinha derrubando árvores, fazendo a sua vila, fazendo a sua casa. Então o índio chamava o capira. E aí o termo nasceu, caipira. E a viola, ela havia chegado com os portugueses, com os jesuítas, para catequizar o índio. Então os jesuítas tocavam essa viola, os índios batiam palma, dançavam com uma dança chamada cateretê, que existe até hoje, né? Então esse homem que foi entrando para o interior do país começou a tocar essa viola, o filho do português com a Índia, que era o caboclo, começou a construir essa viola aqui, nacionalizou, que veio lá da Península Ibérica, que antes havia vindo da Arábia, né? O alaúde virou a viola e etc. Então esse caipira começou a fazer a sua música, né? E as primeiras gravações dele aconteceram nos anos 30. Até hoje ninguém sabe como que começou essa história de cantar em dupla, mas tudo indica que é aquela coisa da proximidade. O sujeito ia tocar viola na casa do amigo, começava a cantar qualquer coisa, um amigo acompanhava, então eles foram afinando as vozes numa oitava mais, uma oitava acima, uma oitava abaixo, que é uma coisa típica da música sertaneja, da música caipira, né? Então nos anos 30 aconteceram as primeiras gravações, aí começaram a surgir as primeiras duplas, né? Como por exemplo tinha Mandi e Sorocabinha, né? Zico Dias e Ferrinho, né? Que eram nomes da época. Depois veio o Alvarengue e Ranchinho, que já tinha uma linha de crítica social muito grande. Naquela época não se falava de amores, de paixões, mas sim do que acontecia. Criticava o transporte público de São Paulo, a carestia, que era a inflação que existe até hoje, né? Que está aí voltando. Enfim, então essas foram as primeiras duplas. A partir de Tonico e Tinoco, nos anos 40, essa música começa a ficar mais romântica e a se popularizar. Por causa do carisma. Um pouco. Aliás, gente, ó, ele está falando aqui Tonico e Tinoco. Vocês reparem que a música caipira já estava rolando há muito tempo antes. Já existia. Né? Tonico e Tinoco é muito antigo, mas eles são novinhos na música caipira. Eles vieram depois. Continua aí. Então, Tonico e Tinoco, a partir dos anos 40, começa a ganhar as rádios e leva essa música para outros estados, atravessa a fronteira de São Paulo, pela popularidade deles. Então vai para Minas Gerais, vai para o Paraná, vai para Goiás, onde se enraizou, nesse circuito Mato Grosso, é onde ela é mais forte. Essa mais forte, até hoje. Até hoje. E aí eles participaram de filmes de longas metragens, fazendo o mocinho contra o bandido, e a coisa foi crescendo, mas ainda não tinha espaço na mídia. O artista tocava em circo de periferia e ele dividia a renda do circo com o dono. E muitos artistas, muitas duplas da época, antes faziam uma encenação teatral. Eles se vestiam de mocinhos e bandidos, enfim, faziam um teatro cômico, só depois vinha o show musical. Para você ter uma ideia, a amplificação do violão veio só a partir de 1975. Até então, eles tinham que tocar, como se diz, na unha. Né? Cantavam no microfone, até o Gilberto e Gilmar, que é uma dupla que eu entrevistei, falou, olha, a gente ficava ali como que quase um cuspindo no outro, porque era um microfone, sem amplificador, batendo, né, a mão mesmo forte ali no violão, para poder o pessoal ouvir. Então, eles não existia glamour em ser artista sertanejo. Eles viajavam de Fuscas, Opalas, Mavericks, levando os instrumentos no banco de trás e um primo, um amigo, para ficar na bilheteria do cirquinho para pegar o dinheiro e dividir. Né? O César e Paulinho mesmo me disse, uma vez nós fomos fazer um show, tinham 7 pessoas.
Nós viajamos 300 quilômetros na estrada de terra, tinham 7 pessoas. E a gente fez o show. Né? Por isso que eles se tornaram a dupla que são hoje. Fazem 100 shows ou mais por ano. Porque eles passaram essa fase, teve essa escola. Né? Então, até então, os anos 70, a música sertaneja era um primo pobre. Sim. Porque nos anos 60 surgiu a Tropicália, surgiu a Bossa Nova, nós tivemos os festivais, nós tivemos a invasão de música internacional nos anos 70, que a rádio no Brasil só tocava música em inglês. Tanto é que o Christian, que faz dupla com o Ralph, cantava em inglês para ver se entrava numa rádio. E nós temos aí uma enormidade de artistas brasileiros que usavam nomes em inglês. Maurice Albert, o Feelings, né? Que o próprio Christian também. Tem aí vários outros. Para conseguir espaço, exatamente. Porque havia preconceito contra se cantar em português. Imagina cantar em dupla. Né? Uma música caipira, imagina. Aí, a partir dos anos, no final dos anos 60, começo dos anos 70, surge a dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho. Que está aqui, aliás. Tá aí, tem a história deles, tem foto e tal. O que o Léo Canhoto e o Robertinho fizeram? Olha isso aqui, olha isso. A história de um filme, né? Chumbo Quente. Chumbo Quente, exatamente. Vestido de cabelo da galera. O que eles fizeram? Isso. Na época, a Jovem Guarda estava em alta. Então, eles adotaram o visual dos cantores da Jovem Guarda. Que, por sua vez, adotaram o visual das bandas internacionais. Isso. Então, eles deixaram o cabelo crescer, usavam medalhões, usavam roupas feitas especialmente para o show, não usavam mais bota e chapéu, e introduziram o baixo, a guitarra, o instrumento eletrônico na gravação. Então, o Léo Canhoto e o Robertinho foi um avanço estético e musical. Eles passaram a interpretar em suas músicas os bang bangs. Então tinha a história do homem mau, tinha o diálogo. O cara chegava no bar e falava, me dá uma pinga. Aí o outro falava, o que você foi? Você está me olhando feio? Aí eu ouvi o som de tiro. Aquilo era um teatro, era um entretenimento da família. Interagia com a... Interagia. A família colocava aquele LP ali na sala e se reunia para ouvir se o mocinho ia ganhar do bandido ou não. Então, eles fizeram uma revolução que ajudou a dar um fôlego novo para a música sertaneja até 1982 com o Chitãozinho e Chororó. Fizeram essa ponte de modernidade. Até 82. Quando o Chitãozinho e o Chororó gravam o Fio de Cabelo, e o Almir Rogério já tinha feito sucesso antes com o Fuscão Preto, que também entrou nas rádios FM, aí começou um novo momento. Aí sim, o preconceito foi caindo com o Leandro e Leonardo, os artistas, até artistas globais, diziam, eu gosto deles. Sim. Foi caindo. Quando vem o Zezé de Camargo e Luciano em 92, aí as últimas barreiras caem. Né? Aí veio o Bruno e Marrone, Christian Ralph e outras duplas muito boas, e passou a existir rádios que tocam só o sertanejo, virou um filão. Os shows agora são mega shows, que não deve nada aos astros internacionais, tem show de luz. Uma estrutura enorme. Reúne aí 30, 40, 50, 70 mil pessoas num show sertanejo. Então é outro momento, né? O legal, eu acho, disso, que infelizmente, por um lado, eu acho, esse pessoal que desbravou, os bandeirantes, né? Que lá atrás meteram a cara na música caipira, eles não colheram esses louros da tecnologia, como você falou, o cara pegava um Opala, colocava o instrumento atrás e andava. Hoje o pessoal tem jatinho, né? A estrutura é outra. Porém, eles devem a essa galera que desbravou, que foram os bandeirantes que abriram o caminho para esse pessoal de hoje. Isso, infelizmente, acontece. A evolução é assim. Né? O cara que inventou a roda não anda de Pajero. Exatamente. Então, nem de Mercedes. Eles foram a base dessa geração nova. E por isso que eu não separo as coisas e sempre chamo a música de sertaneja como um todo, porque ela começou lá no interior chamada de caipira, depois foi gravando outros sons como a polca paraguaia, a ranchena mexicana, a guarânia paraguaia. Ela foi se misturando. Então, ela é sertaneja porque ela está sempre ligada a esse universo do campo. E hoje, com o universitário, que foi um fenômeno surgido nas faculdades do interior... Peraí, gente, presta atenção nessa história. Importante. Do caipira nós já falamos. Isso. Agora, vamos falar o que diabos no bom sentido, claro, o sertanejo universitário. Aí, o Edivan vai explicar para a gente o que da onde veio e para onde provavelmente vá.
Conta pra gente do sertanejo universitário. Isso. Então, enquanto as pessoas tinham preconceito contra a música sertaneja nunca teve preconceito com outros ritmos. Então, por exemplo, nos anos 90 ela foi country. Ela mergulhou no country americano com o Rio Negro e Solimões, aquela batida típica do country americano. Ela já foi nos anos 60 com Pedro Bento e Zé da Estrada, totalmente rancheira mexicana, onde eles vestiam aqueles chapéus. Então eu posso dizer, usando aquela música do Raul Seixas, que a música sertaneja é uma metamorfose ambulante. Ela se adapta, por isso que ela foi, como se diz, comendo pelas beiradas. E é por isso que ela chegou ao topo hoje. Então, a melhora econômica do país levou as faculdades para o interior. Antes, o jovem tinha que ir para a capital para estudar. Os pais bancavam. Como o país foi melhorando, essa universidade, essa faculdade começou a ir para o interior. Isso. E aí esse jovem teve acesso a essa faculdade e levou o violão para tocar, para se divertir, tocando aquelas músicas que ouvia os pais cantarem. Lá no interior, porque ele é de lá. A universidade foi para o interior. Foi para o interior. E ali ele encontrou um amigo que também gostava e os dois viram que as vozes se casavam. Falaram, vamos cantar, vamos fazer um show. Aonde? No barzinho. No barzinho onde frequentavam os colegas. Os universitários. Então dali era um som sertanejo feito para universitários e por universitários. Daí saiu o sertanejo. Saiu o termo. Não é um termo inventado por gravadoras. Sim. Ele surgiu naturalmente. Por exemplo, João Bosco e Vinícius se conheceram na faculdade. Fernando e Sorocaba se conheceram na faculdade. Legal. Maria Cecília e Rodolfo se conheceram na faculdade. João Neto e Frederico e muitos outros. Jorge e Mateus, também, que estão todos fazendo sucesso. Iam fazer um curso superior, muitas vezes abandonaram, enfim, entraram pela carreira artística. E arrastaram esse público jovem. E como eles já são de outra geração, eles ouviram muito pop internacional. Sim. Eles tinham uma influência já de outra batida, um andamento mais rápido, e a temática mudou porque eles passaram a falar do momento deles. Amores que vêm e vão muito rapidamente. Falta de compromisso. Isso é a realidade deles. E isso passou a se refletir na letra e no andamento mais rápido, mais pop. O visual mudou, é tênis, é calça jeans, é camiseta, é o cabelo com gel, que é o mundo deles. Né? Mas de onde tudo isso começou? Tem uma raiz lá atrás. Presta atenção. Antes de falar, leia, pesquise. Um dia desse me perguntaram, num show da orquestra, o que era sertanejo universitário. Eu não sabia, mas eu deduzi e disse, eu acho que é porque as universidades estão indo para o interior. Isso. Agora, aqui num rápido briefing com ele, com o Edivan, perguntei a ele, primeira coisa que eu perguntei, porque eu não sei, eu quero saber. Aí perguntei para ele, que pesquisou sobre o assunto. Por acaso, eu falei algo próximo do que era. Né? Então, gente, antes de falar tudo, não só na área cultural, procure saber, para não falar o que talvez seja, procura saber. Né? Existe material, hoje tem internet, tem pesquisa. Leia, o livro está aí. Então, eu vou mais uma vez mostrar para vocês aí a capa do livro, vocês estão vendo aí, o Cauê está colocando para vocês a capa. Uma capa muito bonita, vocês estão vendo aí, com um acabamento muito legal. E eu vou ler aqui o que está escrito, enquanto vocês veem a capa aí, o que está escrito no verso, só para vocês terem do verso da capa. Está aqui, nesse livro você vai conhecer a verdadeira história da música sertaneja e seus principais fatos. Saber como surgiram diversos clássicos, descobrir curiosidades e conhecer melhor os personagens que marcaram época e contribuíram para fazer desse gênero o estilo musical preferido de todas as classes sociais do Brasil. Numa linguagem direta, a obra faz uma análise completa das razões que levaram a música sertaneja a vencer todos os preconceitos e barreiras para alcançar o topo das paradas. Não só aqui, mas também do exterior. Vocês estão vendo aí a capa. Agora vamos voltar aqui para o Edivan. Edivan, eu particularmente, em nome da Atibaia TV, gostaria de agradecer você é um orgulho para a gente receber alguém com esse cabedal de conhecimento aqui e trazer para a gente
essa inclusão nesse universo. É o que eu falei para você, embora a minha formação musical é erudita, jazz e tal, eu nessa área estou aprendendo muito, e para mim foi assim uma aula conversar contigo. Espero que para vocês também tenha sido. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, fazer umas considerações que você achar pertinente. A Atibaia TV está de portas abertas para você. Obrigado. E fique completamente à vontade. Um detalhe, não esqueça de falar aonde a gente encontra esse livro. Eu já falei lá no shopping em Campinas, eu vi numa livraria, mas onde mais tem? Ele está, por exemplo, na Saraiva, na rede Siciliano, né? E também você pode comprar pela internet nos sites tanto da Saraiva como a Siciliano, quer dizer, você vai receber na sua casa pelo correio. Se não tem uma Saraiva aqui, uma Siciliano, enfim, você compra pela internet. Né? Então, livraria Saraiva, livraria Siciliano, todo, que são as redes maiores. Você pode comprar pela internet ou pessoalmente? Ou pessoalmente. Legal. E o livro também ele fala das vozes femininas, né, da música sertaneja, fala uma homenagem aos compositores, a relação da música sertaneja com o cinema, e eu tenho um capítulo que são causos engraçados que aconteceram com os artistas, são inéditos, contado pelos próprios artistas. Que você pesquisou com eles, e causos, coisas inusitadas, surpresas que aconteceram durante o show, coisas inesperadas que acontecem na vida do artista, que estão aí também. Causos e curiosidades. Tem um muito interessante que é bem rapidinho. Não, conte. O cantor Daniel, né? Ele recebeu uma fã que tinha necessidade especial, era cadeirante. Ele sempre no show, né, aquela fila em volta dele de pessoas, ele falou, pode deixar a moça entrar, porque, né, ele deu uma atenção especial para ela. Assim que ela chegou próximo a ele, ela se levantou. E ele levou um susto tremendo e falou, poxa, mas você anda? Ela falou, assim, ando, eu só fiz isso porque eu queria te conhecer, queria uma foto com você, e aí ele tirou a foto. Então, quer dizer, numa outra oportunidade ele estava num show no interior e o prefeito da cidade era de ascendência oriental, era japonês. E ele queria agradecer o prefeito por ter contratado o show, né? E ele não lembrava o nome. Então, na hora de falar o microfone, ele falou, eu quero muito agradecer o prefeito. Ele virou para o empresário dele e disse, qual que é o nome dele? Aí o empresário tinha escrito e colado no piso. No chão. E ele falou assim, tá no chão. Quero muito agradecer o prefeito, tá no chão. Não imagina a situação. Legal. Então isso tudo é verídico, né? É legal você conseguir juntar isso tudo aqui, né? Coisas engraçadas. E é um capítulo inteiro, é isso? Um capítulo inteiro, tem mais de 80, 90 causos engraçados envolvendo várias duplas aí. Que legal. Então o livro tá bem variado, né? Tá bem interessante para se ler, como passatempo, como cultura, né? Como aprendizagem, enfim. Gente, olha, é muito legal. Eu folhei esse livro, conforme eu disse, na livraria, e agora eu estou com ele aqui na mão, inclusive, logo na mão de quem que eu peguei, né? Do próprio. Se vocês se interessarem pelo assunto, comprem o livro e leiam. Se vocês não se interessarem pelo assunto, divulguem o livro, porque com certeza que existe, tem alguém que é um material que eu falei para você. Essa área, infelizmente, é uma área, a música caipira, que tinha uma brecha, estava carente de informação. Eu posso falar com propriedade porque eu pesquisei isso e não tem. Então, divulguem, falem, conte, compartilhe aí no seu Face o nosso. Inclusive também só para concluir, eu criei uma fanpage do livro, né, no Facebook, que é de Caipira Universitário. Você pode entrar lá nessa fanpage, curtir a página, ver os vídeos que eu coloquei lá de várias duplas comentando as fases da música sertaneja. Então tem essa interatividade. A gente pode se falar pelo Facebook. Então, estamos aí. Vamos dar trabalho para o Cauê. Tá vendo aqui? Aqui, Tá aqui, para lá, para cá, para lá, para cá, parou. O pessoal falou que tem vertigem quando olha meu vídeo, porque o Cauê fica mexendo o e-mail. É para testar a atenção de vocês. Tá aqui, a fanpage dele. Isso. Entra lá no Face, curte a página. E aí vocês já ficam sabendo o que está rolando de novidade. Inclusive você atualiza, né? Atualizo toda semana com coisas novas, com novidades e tal. Bacana. Gente, mais uma vez, tá aqui o livro, tá?
Curtam aí, Livraria Siciliano, Saraiva, pela internet ou na própria loja. Tá aí. Tá bom? Edivan, prazer. Obrigado, gente. Gente, fomos. Um abraço. Tchau.